Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um sábado letivo, né? Da Escola Estadual de Itamogi. Esse sábado, com o tema Educação das Relações Étnico-Raciais, nós temos uma imagem com o mapa da África, né? A cultura, aí, as máscaras, os instrumentos musicais. Então, tudo bem colorido, né? As cores que os africanos utilizam. Ao fundo, aqui nós vemos a imagem, né, de alguns símbolos africanos, de uma africana, né, vestida com pulseiras colares. E o que vamos discutir nesse sábado? O racismo estrutural, reconhecimento e valorização da cultura e religiosa de matriz africana no Brasil, representação negra, fortalecimento da identidade negra. Começamos com o racismo estrutural. Ao fundo, vemos uma figura, né, de uma criança sendo apontada, práticas racistas, né? Aí vemos mãos, praticamente pessoas brancas, né? Pela cor, dá pra gente distinguir. E a criança negra, envergonhada, né? Com medo. De maneira ainda mais branda e por muito tempo imperceptível, essa forma de racismo tende a ser ainda mais perigosa por ser de difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutidas em nossos costumes e que promove, direta ou indiretamente, a segregação ou o preconceito racial. Podemos tomar como exemplo duas situações. Vamos para a primeira. O acesso de negros e indígenas a locais que foram por muito tempo espaços exclusivos da elite, como universidades. O número de negros que tinham acesso aos cursos superiores de medicina no Brasil, antes das leis de cotas, era ínfimo, ou seja, muito pequeno. Ao passo que a população negra estava relacionada, em sua maioria, à falta de acesso à escolaridade, à pobreza e à exclusão social. Então, nós percebemos que esse racismo ele está dentro das instituições também. Ao fundo, né, no número 2 das falas, nós vimos uma menina, né, também sendo apontada por mãos, né, uma menina negra, e ela chorando, né, muito triste por estar sofrendo aí algum tipo de maltrato, ou físico, psicológico, contra, muitas vezes, por causa de sua cor, né, seu estereótipo físico. 2. Falas e hábitos pejorativos incorporados ao nosso cotidiano tendem a reforçar essa forma de racismo, visto que promovem a exclusão e o preconceito, mesmo que indiretamente. Essa forma de racismo manifesta-se quando usamos expressões racistas, mesmo que por desconhecimento de sua origem, como a palavra denegrir. Também acontece quando fazemos piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes ou criminosas, ou quando desconfiamos da índole de alguém por sua cor de pele, né? Desconfiamos do que ele vai fazer, né? Pela cor de pele. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, é a adoção de eufemismos para se referir a negros ou pretos, como as palavras moreno e pessoa de cor, né? Então, o certo é falar negro ou preto. Essa atitude evidencia um desconforto das pessoas em geral ao utilizar as palavras negro ou preto, pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Porém, ser negro ou preto não é motivo de vergonha, pelo contrário, deve ser encarado como motivo de orgulho, o que derruba a necessidade de se suavizar as denominações étnicas com eufemismos. Agora vamos ver, né, o reconhecimento e valorização da cultura e religiosidade de matriz africana no Brasil. Lembrando que temos várias religiões, né, como o candomblé, a umbanda, e essas religiões são vistas de forma pejorativa. E muitas manifestações culturais, né? Aqui nós vamos ver as manifestações culturais e algumas festas de sincretismo religioso. O afroxé é uma expressão artístico-religiosa, geralmente conduzida por um
babalorixá ou ialorixá, e funciona no interior dos terreiros de candomblé. Né? Candomblé é uma religião também africana. Candomblé, umbanda, são todas religiões de matriz africana. A ligação dos grupos com a tradição africana também se traduz nas cores que levam às ruas, refazendo referência aos orixás. Os orixás são os deuses africanos. Os blocos afro possuem forte viés político, levando a bandeira da luta contra o racismo e pela afirmação da identidade negra. Parte dessas agremiações ampliam suas atividades para além do carnaval. Os blocos aí, os blocos afros no carnaval, então vão ampliar essa discussão. Promovem ações educativas e de formação profissional de percussão, e a percussão é a base musical dessa manifestação. Então, ao fundo, né, nós vimos aí, né, músicos utilizando os instrumentos, geralmente instrumentos africanos, né, de matriz africana, aí para perpetuar a cultura africana no nosso país. Então, vimos aí duas expressões artísticas, o afroxé, né, que é mais artístico religioso, e os blocos afros, que também têm viés político, ou seja, luta contra o racismo, levam essas questões ao debate. O congado, também chamado de Congo ou congada, mescla cultos católicos com africanos, num movimento sincrético. É uma dança que representa a coroação do rei do Congo, acompanhado de um cortejo compassado, cavalgadas, levantamento de mastros e música. Os instrumentos musicais utilizados são a cuíca, a caixa, o pandeiro, o reco-reco. O ponto alto da festa é a coroação do rei Congo. Lembrando que Congo é um país da África, então vem de lá, né, essa manifestação artística. E essa manifestação artística religiosa, ela é inserida aqui na nossa região. A capoeira é uma manifestação cultural presente hoje em todo o território brasileiro, em mais de 150 países, com variações regionais e locais, criadas a partir de suas modalidades, mais conhecidas, as chamadas capoeira Angola e capoeira regional. Os principais aspectos da capoeira, como prática cultural desenvolvida no Brasil, são o saber transmitido pelos mestres, como reconhecidos pelos seus pares, e a roda, né, de capoeira, onde a capoeira reúne todos os seus elementos e se realiza de modo pleno. Então, o principal instrumento aí da capoeira, o mais conhecido, é o berimbau, né, e eles tocam aí a música e as pessoas vão gingando, vão dançando a capoeira. A representação negra. Nós temos ao fundo aí, né, um super-herói da Marvel, o Superman, né, sendo negro, primeira vez que eles pensam nessa situação. Nas eleições de 2014, 102, 20% dos 503 deputados federais eleitos declararam pretos ou pardos. Em 2018, esse número subiu para 125, 24%. Nas eleições anteriores, não havia registro de cor-raça dos candidatos. Pretos e pardos correspondem a 55% e 55% da população brasileira, segundo o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A fonte é a agência Câmara de Notícias. A representação do negro na literatura brasileira reforça os diversos estereótipos nas obras, o que traz um desserviço a essa parcela da sociedade, que já por muito tempo é tratado com descaso e desprezo. A presença de personagens negros na literatura, quando há, dá-se, na maioria das vezes, em papéis secundários e de coadjuvantes de vilões. Representantes negros no protagonismo, né, ou seja, o papel principal, não são muito encontrados. Quando são, estão quase sempre presos a ambientes predeterminados, né? Ou seja, ambientes aí que
que não tem muito a ver. Então a gente percebe aí que apesar da população negra ser em maioria na nossa sociedade, ela não tem representatividade política, nem uma representatividade na literatura, né, com papel de protagonista, ou seja, o que é protagonista principal. Então tem que se pensar nessa situação. Fortalecimento da identidade negra. A cultura está entrelaçada com a formação das identidades sociais. Afinal, é por meio da educação formal e informal que se aprende sobre os signos das representações culturais e a formação identitária. Dessa forma, a escola é um dos espaços em que a cultura é aprendida, além de possuir o poder de valorizar ou estigmatizar determinadas formações culturais. Assim, a presença da cultura e identidade negra na escola é fundamental para garantir a sensação de representação, pertencimento àquele espaço, né, que pertence àquele local. Discutir a real importância da cultura e identidade negra na escola é resgatar a autoestima e criar novas perspectivas na forma do cidadão, enxergar-se como igual aos demais. Dessa maneira, cria-se um âmbito escolar em que os professores atuem como agentes construtores e empreendedores das questões étnicas, no que se diz respeito ao resgate da história e a sua contribuição na formação do país do cidadão. Então, a escola é super importante, né, para fortalecer a identidade negra, falar sobre isso, discutir sobre isso e colocar o negro como pessoa de igual direitos frente ao branco, né? Porque ele tem igual direitos como todos, ele é uma pessoa também. Então é muito importante toda essa discussão. Então, obrigado, queridos alunos, né, pela participação. Sua participação é muito importante, continuem firmes e bons estudos a todos!